Oi, meu nome é Atercino Ferreira de Lima Filho, tenho 58 anos, sou casado e trabalho na área de vendas. Bom, estou aqui para contar um pouquinho da minha história de uma condenação injusta que aconteceu comigo e creio que aconteça também no dia a dia de muitas pessoas que estão aí também, né, sofrendo esse mesmo problema que eu tive. Bom, eu fui casado durante 11 anos com uma pessoa e meu casamento não ia muito bem e resolvemos nos separar, mas foi uma separação meio conturbada, né? E nessa separação conturbada, eu, cada um por seu lado, obviamente, né? Acabamos que também as visitas com nossos filhos, na época eu tinha um menino de 10 anos e uma menina de 8 anos, e nesse processo de separação, eu ficava a cada 15 dias para pegar as crianças para poder passear, para ter a minha convivência normal com os meus filhos. Com o passar do tempo, fui percebendo que essas visitas foram diminuindo e até chegar ao ponto de que eles não iam mais. E a minha própria ex-esposa falou assim: quem não quer mais ver você, vocês são seus filhos. Mas eu não acreditei muito nessa história, procurei a justiça para que eu pudesse revê-los novamente. E mesmo assim ainda ficou complicado, porque não teve jeito. Ficamos aí um bom tempo sem vê-los, tá? Depois de um certo tempo, eu recebi uma visita na empresa onde eu trabalhava de um processo que estava correndo contra a minha pessoa, que era justamente da minha ex-esposa. Ela havia alegado que eu havia abusado sexualmente dos nossos filhos, quando eles tinham 10 e 8 anos de idade. E esse processo começou a rolar e foi um processo que demorou na minha vida aí durante 15 anos. Com o decorrer desse processo, num certo dia, trabalhando, eu acabei sendo preso por esse problema, né, de abuso, que não existiu. E aí sim começou o martírio na minha vida. Com esse processo, eu fui condenado a priori a 45 anos de cadeia e a minha vida desmoronou. Tanto não só para mim, mas para a minha família inteira. E achava que não tinha mais o que fazer na minha vida. Depois de um certo tempo preso, eu via que não tinha mais esperança nenhuma de sair dali. E por muitas vezes eu pensei até em suicídio. Uma coisa bem triste, né? Mas infelizmente eu pensei. E acabei me confortando temporariamente com a situação de preso, até que um dia, após a visita da minha atual esposa, ela me disse que havia uma ONG disposta a me ajudar, né? E assim eles o fizeram. Procuraram na minha vida, vasculharam, viram que realmente o meu histórico de vida não tinha nada que desabonasse realmente a minha pessoa e adotaram aí, pegaram o meu caso. E nesse processo todo, que foi realmente muito doloroso, foram quase 6 meses, né? E nessa condenação injusta, que foram de 45 anos, conseguiram reduzir para 27 anos, e com todo o processo deles, depois de muita luta, conseguiram provar minha inocência. Mas eu gostaria de deixar bem claro que essa minha condenação injusta aí, no caso, tiveram algumas falhas, né? Na época, porque na época que eu fui preso, havia sido feito o exame de corpo de delito dos meus filhos, não acusou nada. A pessoa que tomava conta dos meus filhos na época, no caso a babá, dava banho nas crianças, ela nunca viu nada de diferente no comportamento deles, que também seria, caso tivesse algum tipo de abuso, ela com certeza saberia. E a partir do momento que eles passaram a maioridade, eles sofreram muito com a minha ex-esposa e com uma colega que morava com ela. Eles eram torturados, muitas vezes eles fugiam de casa, moraram em abrigos. E quando eles completaram 18 anos de idade, quando completaram a maioridade, me procuraram e vieram morar comigo. Mais uma prova de que nunca houve nada, porque, poxa, se eu tivesse abusado sexualmente dos meus filhos, jamais teriam me procurado. Então, assim, depois disso ainda, eles fizeram um documento e registraram em cartório que esse abuso nunca aconteceu. Mesmo assim, não levaram em consideração esses fatos que eu acho que são muito importantes para que pudesse ter sido, pelo menos, estudado mais a fundo. Então, eu
o que eu gostaria de falar para vocês, assim, a justiça ela foi negligente em alguns pontos e de suma importância, né? Que poderiam ter mudado realmente a vida de uma família, a minha vida. Não poderia estar mais aqui hoje para contar essa história para vocês. Então, eu gostaria de deixar claro isso, tá? Que, assim, para as pessoas que estiverem trabalhando com esse tipo de processo, que estudem um pouco mais e que as pessoas tenham cuidado de tentar pegar o máximo de informações possíveis para que não acabem com uma família, né, assim, com esse erro, assim, escabroso. Os meus sinceros agradecimentos a uma ONG que foi assim espetacular na minha vida, eu devo muito a eles. Eles conseguiram me devolver a minha liberdade, que era muito importante, e a minha dignidade. Hoje eu sou um pai de família, eu tenho convivência com os meus filhos, né? Eu sou casado pela segunda vez, tenho a minha terceira filha também, e a minha vida hoje eu sigo normalmente como uma pessoa de bem. Meus filhos moravam comigo até pouco tempo, cada um já tomou o rumo da sua vida, todos com faculdade, todos instruídos, assim, com o bem que eu e a minha atual esposa conseguimos passar para eles. Nós temos o contato com eles assim normalmente e agradecer a Deus primeiramente e a ONG, que foi uma parte assim importante na minha vida. Eu devo tudo a eles e esse é um pouquinho da minha história e gostaria que vocês participassem de tudo isso comigo, que um dia eu já estive do lado de lá, então eu tenho certeza que esse meu depoimento pode, no futuro, ajudar muitas condenações injustas. Ok? Obrigado.